Nós somos peregrinos a caminho do lar, rumo à eternidade, onde iremos morar com Jesus, nosso guia, nosso amigo e salvador. Mas cumprimento a todos para mais um episódio do Peregrinos Podcast. Bom, hoje a gente vai tratar de um assunto que eu acredito que seja de suma importância para a nossa fé cristã, que é o santuário, que é um lugar onde Deus podia estar conosco aqui na Terra, se manifestava. E para falar sobre isso, eu estou aqui com o Josilei. Olá, tudo bem? Realmente esse assunto é de suma importância, né? Sou o Josilei, membro aqui dos peregrinos da Igreja Central de Adventista do Sétimo Dia Central de Cacoal. Também atuo aqui como ancião jovem, né? Ancião da área. Além de outros sofrimentos, como estudante de direito e alguma coisa assim. Nós também estamos aqui com nosso outro convidado, professor Diogo. Olá, pessoal. Estou muito feliz aqui pelo convite. Também eu faço parte aqui desse grupo que sofre aqui, que dá aula para pessoas como o Josinei também, alunos de direitos, administração, contábeis, engenharia, ali no campus da Univir e Cacoal. Mas, na verdade, é só uma brincadeira, né? Que ninguém sofre, não, na sala de aula. Só na hora da prova. Mas fico feliz de estar aqui para nós falarmos desse assunto, o santuário. É um assunto bastante longo. É um assunto que, inclusive, detinha muitas horas de estudo e tempo na época dos pioneiros da nossa igreja, a Igreja Adventista. Para você ter ideia, o santuário é o ponto central da fé adventista do sétimo dia, tá bom? Bom, aqui no início a gente tinha combinado de não falar boa tarde, apesar do horário que a gente está aqui gravando, mas é isso. Então, para a gente começar aqui, eu tenho uma dúvida. Por que o ensino do santuário é tão importante para a nossa fé cristã? Bem, segundo a própria palavra de Deus, todo o plano da salvação, ele era ali desenvolvido em torno do santuário aqui terrestre. Ali ainda, Deus pede para Moisés: e me farão um santuário para que eu habite entre vós. Esse santuário era apenas uma sombra, uma figura de coisas muito superiores, eternas e imortais, que estavam além da capacidade humana de entender. Então, nós poderíamos entender apenas por alto uma sombra, e Deus permitiu que essas sombras fossem materializadas na forma de um lugar de adoração, de um lugar onde ele também habitaria, que era a primeira coisa que ele coloca ali. E é uma forma de mostrar para a humanidade, para o povo, que a humanidade não foi esquecida, não foi deixada após o pecado. Deus a criou o primeiro santuário, é o próprio Jardim do Éden, que era um lugar santo, era um lugar sagrado, era um lugar onde estava a presença de Deus e seus filhos. Mas não é porque o homem pecou e expulso do Éden, desse primeiro santuário, que Deus deixou de habitar com eles, de cuidar do seu povo, tá bom? Então, primeiramente, você vai observar que o santuário tinha todos os rituais que apontavam que futuramente viria alguém, Messias, que nós cristãos acreditamos que Jesus Cristo. Outros não acreditam. Existem religiões que também têm seus estudos e entendimentos do santuário também, da mesma forma como estudamos, mas não acredito que Jesus era o Messias. Mas quando nós vamos estudar a palavra de Deus, não tem como, não há outro. No tempo certo, na hora certa, as profecias ligadas ao santuário já marcavam o dia e a hora do batismo, da morte, e por fim, quando o santuário seria purificado, ou iniciasse a purificação, no ano de 1844, ano que nós marcamos como início da Igreja Adventista do sétimo dia. Daí o porquê que é importante o santuário na base da fé da Igreja Adventista. Se tirar o santuário, praticamente destrói a
o conjunto de crenças e doutrinas de nossa igreja. E muito interessante também a gente perceber que, como foi bem colocado, a fé, né, a crença adventista, ela está enraizada na doutrina do santuário. Porque, como nós poderemos ver através de textos bíblicos, né, e aqui eu já quero deixar uma dica de leitura, o Grande Conflito, tá? A partir da página 174 aqui, nós vamos encontrar aqui um compilado sobre santuário. E aqui a gente vai ver muitas coisas extremamente interessantes. Inclusive, essa comparação que é feita entre o santuário modelo e o santuário cópia, né? Que é o nosso aqui, que foi construído aqui na terra por Moisés, no deserto. Então, nós, a partir disso, entendemos que não era apenas um local com rituais e itens ali, objetos. Não, ele trazia dentro dele ali, desde a sua formulação, a raiz da redenção, né? Sim, é verdade. Se você olhar, a própria estrutura do santuário já apontava para isso. Posso falar aqui um pouquinho da estrutura, acho que é mais interessante para o nosso ouvinte que não conhece. O santuário é como se fosse uma tenda, uma grande tenda, logo o primeiro que foi feito. Daí ele tinha o nome de tabernáculo. Tabernáculo é a grande tenda, né? Então ali nós tínhamos uma parte externa que tinha 2 móveis importantes. Assim como na nossa casa nós temos nossos móveis, o sofá, mesas, cadeiras, etc. Na casa de Deus não é diferente, tem os seus móveis ali. E tinha os móveis da parte de fora, 2 móveis. O primeiro, o mais importante, o mais conhecido, era o altar de holocausto, onde era sacrificado ali o cordeiro. Atrás do altar de holocausto, descendo numa forma de uma mesma linha, você ia encontrar ali uma pia, também chamada de bacia, depende da tradução bíblica. Era feita de bronze, tudinho. E ali acontecia a purificação, né, do sacerdote, ele se limpava. Algumas vezes se sujava com sangue ali, mas ele se limpava ali, tudinho, se purificava no rito ali com a água, para entrar no santuário propriamente dito, no tabernáculo. E já dentro do tabernáculo, a parte interna era dividida em dois cômodos, vamos falar assim. Um cômodo maior, como se fosse essa parte principal aqui da igreja, aqui da nave, né? O que puder vir aqui visitar a nossa congregação, a nossa igreja, você vai encontrar uma parte maior, onde estão sentados os bancos, e um lugar chamado Santíssimo, ou Santo dos Santos, onde tinha também, era uma parte menor, que seria um equivalente a essa parte aqui em cima, onde nós estamos aqui, nesse podcast aqui, né? Estamos aqui sentados aqui, seria o equivalente ao Santo dos Santos. Então, a própria estrutura da igreja cristã, você percebe que uma grande parte da estrutura de qualquer igreja que você vai, qualquer templo, tem uma parte que é para maior e uma parte menor, onde fica ali o sacerdote, o padre, o pastor, o pregador, para falar ali. Então, essa parte menor remonta historicamente ao tabernáculo. Então, você pode ver que até a arquitetura imita, a arquitetura traz uma herança. Claro que hoje já tem templos aí bem pós-modernos e diferentes, mas os móveis ali dentro também, todos eles tinham sua importância. Dentro da parte maior do templo, ali, o santo, lugar santo, tinham 3 móveis. Você entrava no lado esquerdo, você já encontrava a menorá, que era um candelabro de 7 lâmpadas. À direita, em frente à menorá, ficava uma mesa de ouro com 12 pães sem fermento, também chamado de pães ázimos. E prosseguindo na parte central, você encontrava próximo a uma cortina que separava os 2 cômodos,
um pequeno altar onde subia um incenso. Um altar de incenso, daí o nome, né? Porque ali ficavam jogando, aspergindo o sangue, né, das vítimas. Então, para não ficar o mau cheiro, né, do animal morto ali, né? Então tinha que ter algo para também deixar um cheiro suave ali, né? Então eles colocavam ali o incenso, tudinho, nessa parte. E dentro do lugar santo, o Santíssimo, Santo dos Santos, o Santíssimo, estava o maior dos móveis, que era o orgulho de Israel ali, que era a Arca da Aliança. E dentro da arca, a vara de Arão, que floresceu, o primeiro sumo sacerdote, o maná, numa bacia de ouro, e a segunda, duas tábuas da lei. Porque as primeiras foram quebradas, como eu lembro da história. Então Moisés teve que pegar, lavrar uma segunda tábua e levar para Deus reescrever os 10 mandamentos. Então assim eram distribuídos os móveis nesse lugar. E se você parar para pensar, é incrível. Se você tivesse um drone e viesse por cima do tabernáculo, você viria ver que a linha dos móveis forma uma cruz. Forma uma cruz. Ali na frente, até lá ao final, a Arca da Aliança, ele forma uma cruz. Inclusive os braços de um lado tentando o candelabro, do outro lado a mesa de pães. A gente tem uma imagem que eu acho que o senhor já deve ter visto, né? Nessa parte aqui de cima, se os meninos puderem colocar a imagem na tela, é a parte onde mostra o santuário dividido. Aqui mostra realmente essa cruz, aqui nessa parte inferior. Eu não tinha reparado mesmo. Ela forma realmente uma cruz. Achei muito interessante isso. Isso, já apontava para a cruz. E o sacerdote representava Jesus, o sumo sacerdote, que tinha um papel importante no dia do perdão, que era uma festa, o Yom Kippur, também apontava para Jesus. O cordeiro que era imolado apontava para Jesus. O altar de holocausto ali já apontava para a cruz que Jesus iria ser ali machucado, ferido e morto. Então, tudo isso apontava de uma certa forma para o plano da salvação. A bacia ali para o batismo, assim como Jesus foi batizado. Que mais posso falar aqui? O pão sem fermento, quer dizer, o fermento representa o pecado, apontava para Jesus, que ele mesmo disse que ele era o pão que desceu do céu. O Jesus com a luz do mundo ali na menorá. E sem dúvida nenhuma ali na Arca da Aliança, é Deus que faz com o seu sangue ali a nova aliança. A nova aliança. Ali representava o trono de Deus. Então, e tem coisas maiores, né? Daí era só uma sombra do santuário celestial que precisaria, na verdade, de sacrifícios maiores. E um sacrifício desse mundo era superior a ponto de chegar ao céu e trazer redenção para a raça humana. Teria que ter algo superior. E esse cordeiro superior foi o cordeiro de Deus, o próprio Jesus Cristo, que se deu como oferta. E aqui muito interessante também a gente perceber que quando nós falamos sobre o santuário, remete a sangue, né? E aí sangue remete à aliança, né? E aí nós estamos falando então da antiga aliança no santuário terrestre. Ali foi estabelecida a antiga aliança. E aí nós vimos que a morte do cordeiro, então nós vimos que todos os símbolos, desde o cordeiro ao sumo sacerdote, representa a pessoa de Cristo, né? Então nós vemos ali que o ministério de Cristo, ele envolvia ser o cordeiro, o sacerdote e o sumo sacerdote também, né? Ele envolve essas partes. Então nós sabemos que a doutrina do santuário, conhecer esse santuário, ele é de suma importância, é fundamental. Não tem como falarmos, não só em igreja adventista, mas não tem como falarmos em
cristianismo sem entender o santuário, né? Não tem como falar, não tem como separar santuário de cristianismo. Não, é uma coisa que não se separa, ela está relacionada, ela está ligada, elas estão unidas de forma inseparável. E eu gosto de falar um pouco sobre aliança, né? Quando a gente fala mais de aliança, porque quando fala sobre estrutura, móveis e até essa curiosidade sobre a posição de todos os móveis do santuário, desde a parte externa, a parte interna dele, até o lugar santíssimo, formarem essa cruz representando já o sacrifício de Cristo. E quando a gente fala disso, parece apenas uma estrutura, mas aqui a gente entra então no tema aliança, né? E é aí que eu acho que a coisa começa a fazer muito mais sentido para nós hoje no nosso cristianismo, né? Quando a gente fala dessa aliança. Então eu gostaria, professor Diogo, que você falasse um pouco para a gente a respeito dessa antiga aliança, né? Por que foi estabelecida então uma antiga aliança e na forma do santuário? Antiga é só um modo de falar, né? É só um termo para remontar a esse primeiro santuário, o tabernáculo, né? No deserto, depois o templo de Salomão, depois o templo reformado em Zorobabel, que foi até inferior em beleza aos que viram, né? Diz que choraram, né, quando viram o templo reformado depois da destruição da Babilônia, né? Porque eles tinham visto o primeiro templo ainda quando é feito por Salomão. Aí 70 anos depois ainda tinha alguém vivo ainda para comparar, eles choraram. Mas aí o profeta disse que, apesar da inferioridade da beleza daquele templo, aquele ali iria receber o desejado de todas as gerações. Ali teria uma glória como nunca, apontando que justamente no templo, nesse templo mesmo, que Jesus iria entrar, o verdadeiro Cordeiro de Deus, o verdadeiro sumo sacerdote. E ele entrou depois, purificou. Mas respondendo assim a tua pergunta acerca da aliança, é só uma forma mesmo de antiga, nova, porque a verdade a aliança é uma só. Teologicamente falando, a palavra hebraica para aliança é brit. Brit é uma aliança, como no tratado vassalo e tita, em que duas pessoas faziam um contrato. Você que está estudando direito sabe, tem que ter duas partes, pelo mínimo, para ter um contrato. E ali tem as cláusulas desse contrato. E a aliança também tinha suas cláusulas, né? E se você cumprir, vai ter isso, vai ter bênção, vai ter coisa. Se você descumprir, vai ter a maldição. Então ele já começa ali, a aliança começa no Éden. Vocês começam ali, como eu falei que era o primeiro templo, o santuário. Podeis comer de toda a fruta, olha a cláusula aí. Menos a que está no meio do jardim. Então ali já começa mostrando que já tinha umas cláusulas na aliança. E o homem descumpriu. Mas Deus, sabendo da necessidade do homem, não deixou uma cláusula interessante, uma cláusula de resgate nesse plano. Caso o homem pecasse, tinha uma forma de resgatá-lo, de salvá-lo. Então é a mesma aliança ali feita no Éden. O livro de Provérbios menciona ali no capítulo 8 que antes mesmo de Deus colocar os fundamentos dessa terra, já tinha um plano da salvação preparado. Antes dele dizer haja luz, diz um poeta americano, ele já tinha dito haja cruz. Interessante. E quando chega ali em Abraão, eu vou fazer uma aliança com você, o original vou renovar a aliança. Requiem brit, né, em hebraico. Não que ele fizesse uma nova aliança, mas que ele
A palavra nova ali era renovar. O que é renovar? É pegar algo que já existe. Algo que já existe e dar uma nova roupagem. E Deus faz com Abraão, Isaac, Jacó. Ele vai sempre. E toda vez que vão quebrando a aliança, Deus toma a iniciativa de renovar. E aqui com o santuário a mesma coisa, né? O povo de Israel quebrava e Deus tomava a iniciativa de renovar. E o ápice disso veio quando o próprio Jesus veio em carne e osso, em pessoa. Não mais agora usando profetas, usando seres humanos intermediando, mas ele mesmo veio e agora mostrar o seu amor por nós. Por isso que está lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho de Gêmeo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E João reconheceu isso. E por isso que ele apontou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Cordeiro, você já sabe, né, como é que iria terminar a história dele. Sacrificado. Então aqui nós podemos fazer uma cronologia bem rápida, né? Deus estabeleceu a sua aliança com a humanidade no Éden. E ali não existia pecado. Então o contrato não previa cláusulas de pecado naquele contrato. Só que o homem peca. Mas Deus não mudou o contrato. Ele apenas ele apenas absorveu essa cláusula do pecado no contrato para que ela pudesse ser gerida, então, a partir daquela aliança já feita no Éden, mas de uma forma agora renovada. Ele renova a aliança novamente com o homem, né? E aí ele faz na pessoa de Abraão. E aí Abraão, então, vem com a sua descendência, as 12 tribos, né, de Israel lá, os filhos de Jacó, que passa a ser Israel. E aí depois o povo de Israel mais uma vez se torna cativo, quebrando essa aliança com Deus novamente. E aí Deus faz um novo concerto mais uma vez com a humanidade, aí agora com Moisés, intermediando ali entre Deus e o homem, né, no deserto. E aí é feito então esse concerto através do santuário. Só que nessa parte aqui do santuário, Deus faz uma coisa diferente. Lá no Éden, ele estava pessoalmente com o homem, mas o pecado faz separação entre Deus e o homem, e aí o homem se separou de Deus. Mas Deus, ele buscou uma forma de mais uma vez estar presente com o homem, né? Deus não queria se separar do homem, ele queria estar presente. E aí o que ele fez? Ele trouxe o santuário, ele mandou que o homem construísse um santuário que é cópia do santuário celestial aqui na terra, para que ele pudesse habitar entre o homem, né? Tamanho é o amor de Deus, tamanha a vontade de Deus em estar com o homem, que mesmo quando nós abandonamos a Deus, ele ainda provê formas de se aproximar da gente, de estar conosco de forma presencial, de forma física, né? Perfeito. Realmente esse é o entendimento. Então, para isso serviu os santuários, né, os templos que o povo de Israel construiu. Mas o povo de Israel, mesmo tendo essa luz, esse conhecimento, não estava preparado quando o Messias apareceu. Poucos estavam preparados. Como os profetas ali, Ana e Simeão, ali na porta do templo, quando contemplaram o bebê Jesus. E ali ele orou: já pode despedir o teu servo, porque vimos aqui a glória de Israel. Então, eram poucos, de uma nação inteira, 2, por exemplo, estavam ali no dia e hora para receber o Messias bebê ainda no santuário. São muitas coisas que a gente pode falar aqui, né? Mas tudo isso aqui apontava para o santuário verdadeiro. Lembrando que esse aqui, que foi mostrado para Moisés, faz o santuário conforme o modelo que eu te mostrarei, né? Dá a entender que era uma coisa em 3D, como se fosse um holograma. O poder de Deus mostrou ali para ele. Ele pegou, tudinho, e ele viu também o original. Não só ele, mas Paulo também viu, João viu o santuário verdadeiro que está no céu. Tanto que Paulo escreve lá em Hebreus, capítulo 9, que é o verdadeiro santuário, que não foi feito por mãos humanas. Sim. E nesse lá nós temos o sumo sacerdote lá, que é Jesus Cristo, intercedendo por nós. Então agora Jesus, quando vai para o céu,
ele se apresenta perante o trono de Deus, que já é dentro do santuário. E Jesus mesmo aqui na terra tinha dito, né, que Jesus Deus mesmo permitiu que Jesus julgasse ali. Então ele é o nosso rei, ele é o nosso sacerdote, ele é o nosso juiz, também é o nosso advogado. É tudo ali. Ele é tudo. Não tem como se perder, né? É. Como eu falei certo sermão que eu fiz, né? Só nos resta sair para anunciar isso aí. Porque quem ouve e aceita não tem como se perder. Ele é o dono da causa, é o advogado, é o juiz, é tudo ali. Ele é tudo. E tudo hoje que está acontecendo está apontando para o santuário celestial. Infelizmente, a maioria das igrejas, 99% das igrejas, perderam de foco o santuário. Perderam de foco o santuário. Eles focam mais na cruz. Na cruz. Enquanto que é importante a cruz, sem dúvida, é o ápice. Sem a morte de Jesus não tem ressurreição, não tem salvação. Só que assim como aconteceu no santuário terrestre, a expiação ela não termina na cruz. Os pecados eram lançados sobre o sacerdote. O sacerdote levava esses pecados para o santuário e uma vez no ano o sumo sacerdote entrava para fazer a purificação e da purificação ele trazia e lançava sobre o bode Azazel, o bode emissário, que representa Satanás, que no final das contas vai pagar pelo pecado cometido por ele e de todos aqueles que aceitaram Jesus. Jesus, ele morreu na cruz, mas ele era inocente. O salário do pecado é o quê? É a morte. É a morte. É a morte. Mas ele morreu e não tinha pecado. Aconteceu aí uma certa injustiça no universo. Alguém sem pecado teve a morte. Para consertar essa coisa, o direito que eu tenho à vida, eu quero estender à humanidade. Sim. Daí os pecados deles, Tá pago. eu paguei. Eu paguei, mas eu não sou o dono desses pecados. Quando ele sair do santuário celestial, que é o grande evento que nós aguardamos, que é a volta de Jesus, depois do milênio, vai jogar no verdadeiro do responsável. coisa ruim lá, do coisa ruim. E aí, professor Diogo, é exatamente esse contexto que, para mim, é o que traz mais sentido em tudo aqui, porque a gente falando aqui de ritos e tudo mais, só que quando a gente olha isso de uma forma prática, de uma forma aplicada, aí tudo faz sentido, né? Porque muitas pessoas acreditam, e isso porque elas abandonaram o ensino do santuário, que a cruz é o final. E não é. A cruz é o início da purificação. Isso mesmo, é o primeiro móvel do santuário. É o primeiro, é o primeiro passo, né, para a redenção. É a cruz, é o primeiro passo. E aí é onde nós vamos entrar agora naquele texto de Daniel 8. 8:14, isso. E até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aí nós vamos então falar de Cristo, né? Cristo aqui na terra, como Paulo fala em Hebreus, capítulo 9, verso 22 e 23, o santuário aqui terrestre ele era só um modelo, uma cópia. Mas o verdadeiro santuário é o celeste. E aquele lá, ele não pode ser purificado com sacrifícios terrestres. Ele precisa de um sacrifício muito superior. Então, como aqui na terra, o cordeiro inocente, ele era imolado pelos pecados da humanidade, o verdadeiro cordeiro, ele foi morto e aí ele foi levar o sangue do perdão para o santuário celestial. E aí então nós nos encontramos nesse contexto de Daniel, né? Que em 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. E aí é onde então, na cerimônia do santuário ali, quando havia essa purificação, como ficava os israelitas ali, quando o sumo sacerdote entrava no santuário? Qual era a atitude, né? Qual era vamos dizer assim, a forma com que os israelitas se comportavam nesse momento?
Era um dia bastante solene ali em Israel, né? Era o santuário celestial, também chegamos já nesse período. Tem no terrestre tinha uma festa, uma data especial que eles chamavam de o Dia do Perdão, ou a festa do Yom Kippur. O Yom Kippur, uma vez no ano, o sumo sacerdote, ele entrava ali para finalizar a expiação, toda a obra de um ano. Então eram colocados ali diariamente dois cordeiros, morria às 9 da manhã e outras 3 da tarde. Esses 2 cordeiros têm vários significados, mas eu gosto mais de ressaltar que era a provisão de Deus, a graça de Deus, para aqueles que não podiam comprar um cordeiro. Nem sequer um animal menor para oferecer no templo. Então, todos os dias, os levitas sacrificavam 2 cordeiros por todo o povo de Israel. Mas no Yom Kippur é diferente. Sacrificava um cordeiro já para o sumo sacerdote e separava 2 bodes perfeitos. Tirava a sorte, esse aqui foi sorteado, esse era sacrificado, o outro ficava vivo. Então ele entrava, simbolicamente, aquele sangue levava o pecado para dentro do templo. No céu, é óbvio que não tem sangue lá derramando, a gente sabe disso. Mas ele precisa ser purificado, porque ali estão os registros dos nossos pecados. Dos nossos pecados. E ali também começou o pecado. Foi no céu que começou o pecado. Ali tem um registro histórico do mal. Começou ali do lado, pertinho do trono de Deus. Então é por isso que as coisas humanas e terrestres não alcançariam o céu. Mas ali Jesus, agora, no verdadeiro Yom Kippur, no verdadeiro dia do perdão, como indica a profecia de Daniel 8,14, que no dia 22 de outubro de 1844, ele adentra ao lugar santíssimo, no Santo dos Santos, diante do trono de Deus, e ali da terra seria ali de frente à Arca da Aliança. E ali ele começa a fase final, justamente do seu juízo. E ali começam a ver os registros. Nós costumamos até cantar, né, na igreja, né? Quando for passar meu nome, como é que vai estar, né? Quando eu for, então, chamado, se aprovado, estarei perante o rei, não sei. Isso. Mas, assim, Deus já sabe quem vai estar salvo. Deus já sabe quem está perdido. Mas é necessário para aqueles outros seres que viram, os anjos, por exemplo, que viram o pecado nascer ali. Eles não têm a onisciência de Deus. É necessário para os que forem salvos. É como se fosse o portal da transparência, né? Isso. É necessário para os salvos. Por que meu parente tal não está aqui? Por que eu estou aqui? Eu não merecia. Então, esses registros, de uma certa forma, vão perdurar por um tempo. E quando ele sair do santuário, aí remete lá a passagem de Levíticos 16, se me falha a memória. Levíticos 16. Que na minha tradução diz: esse aqui é no dia do Yom Kippur. E havendo acabado de fazer expiação pelo santuário, ou seja, quando o sacerdote saía do lugar santíssimo e ficava vivo, porque tinha uns que não tivesse preparado, morria ali mesmo, fulminado. Voltava pelo santo, entrava ali na parte externa, no átrio, e isso o povo de Israel podia comemorar, mas antes estavam ao redor, agora respondendo a questão, em oração, em contrição, orando para que tudo desse certo e a expiação acontecesse, sem nenhuma interferência. Mas quando é que acabava a expiação? Não era na cruz,
Era quando o sumo sacerdote deixava o santuário. Quando ele retornava, Quando ele retornava. Ele E o nosso retornava. sumo sacerdote está para deixar o santuário. E conforme podemos ver aqui em Levíticos 16, 20, e havendo, pois, acabado de fazer expiação, ou seja, depois que fez todo aquele procedimento lá do sacrifício, entrou no templo, no santo, depois no santíssimo, fez a purificação do lugar. Quando ele saiu, ele sai com aqueles pecados todos que foram perdoados. E ele colocava agora sobre o outro bode. Aí, então, por isso que o verso final diz aqui, que então fará chegar o bode vivo, colocará ambas as mãos, Arão colocará ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Então, era um símbolo que Satanás ia morrer ali, né, no calor escaldante do deserto, que remonta lá no final do Apocalipse, quando desce fogo do céu e destrói o Satanás e os ímpios. Porque ali os que estão dentro da cidade salvos, e Jesus Cristo, naquele momento, não tem mais sombra nenhuma de pecado. e essa é a nossa grande esperança, né? Então, Isso. o que fica para nós hoje, eu acredito que como mais importante de tudo aqui é que o santuário é extremamente necessário que nós compreendamos como acontecia a dinâmica e qual era a mensagem que ele trazia. Não era apenas um ritual qualquer, não era apenas um sacrifício qualquer, não tinha nada de aleatório naquilo ali. Tudo era intencional, porque Deus, em seu infinito amor, ele sempre busca formas de demonstrar para o homem qual é a vontade dele, como ele age, para que nós não tenhamos aquela desculpa, mas eu não sabia. Eu sabia, Deus me mostrou, Deus desenhou para mim, literalmente. Então, fazendo uma breve recapitulação, o santuário, no dia da expiação, no dia do Yom Kippur, o sacerdote, ele sacrificava o cordeiro. Então, a purificação iniciava-se com sacrifício, né? E aquele cordeiro sacrificado, o sangue era levado para dentro do santuário para que pudesse ser oferecido aquele sangue para a purificação dos pecados do povo do ano todo. E somente quando o sacerdote retornava, o povo tinha certeza, né, que Deus tinha aceitado o sacrifício foi aceito e o perdão foi concedido, né? Então, nós, hoje, como cristãos, precisamos entender, porque a partir daí sabemos que o momento qual vivemos hoje nesta terra remete àqueles momentos de aflição, aqueles momentos de concentração, aqueles momentos de contrição que o povo de Israel tinha quando o sumo sacerdote entrava no santuário. Nosso sumo sacerdote hoje faz expiação por nós no santuário celestial. Ele está lá. Nós não sabemos quando o nosso nome vai passar em revista, né? Como diz o hino, o professor bem citou. Nós não sabemos esse momento. Pode ser agora. Por isso, nós devemos estar em atitude de oração, nós devemos estar em atitude de contrição e buscando, clamando pelo perdão de Deus. Porque é isso que vai nos trazer purificação e redenção. Confiando no sacerdócio de Cristo, no ministério de Cristo, tendo certeza do sacrifício dele pelos perdões do meu pecado, é aí que eu encontro a redenção. E eu tenho que estar preparado e aguardando este momento, porque a cruz não é o final, a cruz é o início da redenção. O sacerdote precisa retornar, o sacerdote precisa voltar para trazer as boas novas para o povo. Nós estamos aguardando o retorno do nosso sacerdote. E ele muito em breve virá, assim espero. Que nós possamos, a cada dia, estarmos preparados, a cada dia buscar esse
esse objetivo de redenção em nossas vidas. Amém. Amém. Eu acho que o senhor gostaria de colocar mais alguma coisa? Só fazer umas considerações finais aqui, né? Acho que está finalizando. Eu penso que a gente tem que ter também o mesmo carinho, o mesmo amor à palavra de Deus, como tiveram os nossos pioneiros. Muitos deles deram até a sua vida por aquilo que acreditavam, e a gente está muito longe disso. Nós não temos hoje praticamente mais estudos, mas isso não é desculpa para nós não avançarmos no conhecimento. Nós temos editoras, nós temos sites especializados, nós temos hoje diversos teólogos da nossa igreja fazendo podcasts aí nas redes sociais, pastores, intelectuais, todos eles estão aqui compartilhando conhecimento. Nós devemos sim abraçar esses conhecimentos, aprender, e não só para nós, mas anunciar também que em breve Jesus vai voltar. E essa volta não é mais para ser para ser humilhado, para ser chicoteado, para ser pisado, cuspido e pregado na cruz. Ele agora vem com poder e grande glória. Todas as datas, todas as profecias bíblicas praticamente já se cumpriram. Estamos nas últimas profecias da palavra de Deus. Todo o ritual da purificação da profecia das 12.300 tardes de manhãs acerca do santuário já se cumpriram. Não temos mais profecia nenhuma de tempo. Só resta agora aguardarmos o nosso Salvador. E ele não vai demorar. Muito em breve Amém. Jesus vai voltar. Amém. 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 Bom, durante esse episódio eu só consegui ficar calado, só consegui absorver todo esse conhecimento, que foi pancada, foi muito bom. E eu queria agradecer ao senhor, e pra gente agradecer a Deus também por isso por tudo que ele proporcionou aqui hoje pra gente. Gostaria que o senhor pudesse fazer uma oração pra gente poder encerrar. Com certeza, vamos orar. Pai, adentramos, ó Pai, mais uma vez, aí no Santo dos Santos, diante do Teu trono da graça. Obrigado, Senhor, por sermos o nosso sumo sacerdote, nosso advogado, nosso rei, nosso intercessor, nosso irmão mais velho da humanidade, nosso Senhor, nosso Salvador. São tantos os adjetivos, ó Pai, que o Senhor é para nós, que só temos uma forma de responder, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Aceita o nosso coração, aceita nossas vidas, perdoa esses pecados que às vezes a gente comete e causa separação, mas não deixe-nos, Pai, ficar sozinho. Obrigado, Senhor, por sempre tomar a iniciativa de salvar-nos, até mesmo de nós mesmos. Fica agora, pois, com a Tua igreja, com esse grupo de jovens que estão aqui, que eles possam cada vez mais Te servir, honrar e agradecer Teu santo nome. Fica, pois, com a Tua congregação, os momentos que se seguem. Até a próxima edição desse podcast. É o que rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. E é isso. Até o próximo. Caminho do lar, rumo à eternidade, onde iremos morar com Jesus, nosso guia, nosso amigo e Salvador. Em Sua presença eterna, encontramos o amor no caminho da fé. Somos um povo de esperança.